agora, no segundo bloco, Memória do Esporte, com Adalto de Azevedo, hoje entrevistando Vitor Hugo Gerhardt, o nosso amigo Coquinho. Salve, salve, gente do esporte! Estamos chegando com mais um Memória do Esporte, hoje com um convidado todo especial, o Vitor Hugo Gerhardt, o Coquinho, que está aqui conosco. Coquinho, muito obrigado por ter vindo. A gente sabe que tem outros afazeres profissionais, mas deu um tempinho para a gente conversar, contar um pouco da história do Vitor Hugo Gerhardt. Nasceu em Estrela. Obrigado, Adalto, pela oportunidade. O Memória do Esporte, este que é um programa que eu sempre, dentro das possibilidades, assisto na TV Informativo. Agradecer também à Rede Vale de Comunicação pela oportunidade. Nasci em Estrela, Adalto, por circunstâncias da vida, né? A minha mãe, na verdade, não podia ter a segunda gravidez. E aí todo um processo de trabalho em função da minha chegada, eu acabei, a minha mãe acabou optando, na verdade, pelos médicos de Estrela, o Dr. Vitor e o Dr. Hugo. Por isso o nome de Vitor Hugo. E aí acabou surgindo o meu nome aí como uma homenagem a esses dois profissionais. E aí, Lajeado, aquela coisa de menino, né, adolescente, tá? Tu começou a jogar novinho também, Coquinho? Bom, Adalto, a gente quando era criança, né, diferente dessa geração que está hoje aí com internet, computador, PlayStation, né, a gente tinha a aula e à tarde procurava se divertir com pipa, com peão, com futebol, né, e para nós o futebol era a principal ocupação, né. Eu comecei ali no centro esportivo, Centro Social Urbano. Esse é no São Cristóvão. No São Cristóvão, o professor Roberto Ferreira. Roberto, né? Ferreira. Tem muita gente aí da tua faixa etária que passou o trabalho do professor Roberto. Pelas mãos, pelo conhecimento e principalmente pela disciplina, né? Porque o professor Roberto, ele é um cara que primava nem tanto pela qualidade, pela técnica, né, do futebol, assim dizendo, mas pela disciplina de formar o cidadão, né? E essas coisas, elas acabam marcando a gente. Foi um início de contato com a bola e dali em diante a gente começou a participar ativamente do esporte, do futebol. O primeiro clube que tu jogou foi o São Cristóvão? São Cristóvão, na época, era a Sociedade Atlética São Cristóvão, né? Depois houve a junção com outro clube do bairro, que era o Juventude, e aí surgiu a Ser São Cristóvão, que é hoje o clube lá do bairro. Mas a gente começou na Sociedade Atlética São Cristóvão. Eu tinha 16 para 17 anos, no meu primeiro municipal, e eu lembro que o goleiro era o Enio Giovanella, né? O Mandolito. O Enio. Hoje empresário, né, da Mundial. E eu nunca vou esquecer, o meu primeiro jogo foi lá em Marques de Souza, e o Enio acabou se machucando e eu tive que entrar na partida. E nós acabamos vencendo a partida por 1-0, eu tive uma atuação muito boa, fui o melhor em campo e a partir dali a coisa foi acontecendo. Tu escolheu ser goleiro ou tu foi ser goleiro porque jogava mal na linha? Porque normalmente era assim, né? Quando a gente era menino, ninguém queria ser goleiro, né? Na verdade o que aconteceu? Eu jogava na linha, Adalto, né? A gente jogava os campeonatos do SESI, né? Inclusive, em determinada época, por incrível que pareça, eu era titular e o Adri era meu reserva. O Adriano Silva, né? O Adriano Silva. Para quem não conhece, é o Adri. Aí a gente fez lá uma escalação diferente, de maneira que eu passei... Para poder jogar os dois? Eu passei para a ala e ele jogava muito bem e jogava na frente. E eu jogava na linha. Aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil como menor estagiário. E lá tinha aqueles, os donos da bola, né? Os velhinhos que não queriam saber. Guri, vai pro gol. E ali eu comecei a jogar no gol, meio sem querer, sem base nenhuma. Eu não tive fundamentos, treinamentos de goleiro, nada. Não tinha escolinha naquele tempo, não? Não tinha. E aí a partir dali eu comecei a jogar no gol, gostei, acabou dando certo e até hoje... O primeiro título, Coquinho, tu ganhou muitos títulos no futebol amador, né? Pelo que eu sei... Estava em várias decisões que eu tive trabalhando por rádio e coisa. Eu sempre comento que eu queria ter a mesma sorte que eu tive no futebol amador na vida, porque foram muitas conquistas de fato, né? Eu ganhei 8 ou 9 municipais aqui em Lajeado, São Cristóvão, Arroio Alegre, o União de Carneiros, Estudiantes, a Campestre.
Eu fui campeão em Santa Clara com o Chapadão, foi um título inédito. Na época o Emerson, o Emerson Fernandes era o treinador, isso. Acabou levando uma gurizada daqui para lá em 2004 isso. 3 regionais, né, do São Cristóvão pela Campestre, e sempre nas competições que a gente acabava se envolvendo, nas tradicionais da região, 7 de setembro, eu conquistei a primeira divisão, a segunda divisão, nos clubes, o interno de futsal, na Soges fui tricampeão, na época com o Bechorner, né, a gente tinha uma equipe muito boa na época. No Tiricaça também consegui, o Cafuzal. Então, a Copa Piá, a primeira Copa Piá, quando ainda existia a categoria 16 anos, a gente conquistou também. Então, tive sorte, um pouco de sorte, um pouco de competência, um pouco de estrela. E as coisas foram dando certo dentro do futebol, sempre, se nem todas as vezes vencendo, mas sempre chegando, né? Qual é a relação que tem tu com outro goleiro que foi o Tonho? Foi um grande goleiro, principalmente de futsal. O Tonho hoje trabalha na CE, né? O Tonho, na verdade, foi a primeira pessoa, assim, e isso é bem marcante para mim, porque o Tonho, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, tinha os campeonatos de bancos aqui de Lajeado. Todas as agências bancárias disputavam um campeonato municipal. E eu jogava no Banco do Brasil e a gente jogou contra o Meridional. E o Meridional era o bicho-papão aqui dos times na época, né? Isso foi lá em 87, 88. E eu também tive uma atuação boa e é uma imagem que não me sai da memória, que o Tonho foi um cara que quando terminou o jogo me chamou e eu não conhecia o Tonho, né? E não sabia que ele era um goleiro, e aliás um grande goleiro dentro da história aqui do nosso futebol regional. E aí ele começou a me pedir, quem tu é, tu joga onde, né? E foi um cara assim que daria para dizer que foi o primeiro cara a me enxergar como goleiro e percebeu isso. E quando a gente conversa até hoje, esse assunto volta. Tu chegou a jogar no Juvenil do Lajadense, alguma coisa? Joguei. Profissional? Eu joguei no Juvenil do Lajadense, que na época, infelizmente, né, ele não estava bem organizado, ele tinha dado uma parada, não se estava disputando campeonatos, por exemplo, o Gaúcho, né, eram feitos amistosos, e dali tentava se lapidar um ou outro para a equipe profissional. Mas não foi uma época, eu acho que nessa época, inclusive, a gente deixou de aproveitar muitos talentos aqui, não só de Lajeado como da região. E eu tive uma segunda oportunidade, eu fui a Santa Cruz, também fiquei quase um ano treinando lá no Santa Cruz, mas eu acabei vendo, Adalto, que o futebol profissional, no estágio que estava do interior, ele ia me levar para lugar nenhum. E aí eu preferia dar continuidade aos estudos, ao trabalho e... Podia ter levado para um lugar bem pior do que... Né? Inclusive quando eu tive a oportunidade, aos 17 anos, eu ia fazer um teste no Inter. E naquele ano, que eu vinha aparecendo bastante na Sociedade Atlética São Cristóvão, eu acabei contraindo leptospirose. E é complicado, né? Por destino da vida eu acabei... conseguindo escapar, porque era uma doença pouco comum na época, eu fiquei 12 dias no hospital, ninguém descobria o que era, e aquele ano praticamente eu não estudei, eu trabalho também praticamente não trabalhei, e aí era uma oportunidade talvez que iria acontecer, acabou não acontecendo, aí eu pensei que não era para ser profissional mesmo, e acabei optando pela vida que eu tenho hoje, fazendo o esporte como lazer, o amador, né? Tu chegou a ser organizador também, quando trabalhou na área do esporte, mesmo jogando ou depois que parou também? Na verdade, Adalto, eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, né? Não só de futebol, mas por ter convivido mais com o futebol e convivi com o esporte, futebol, como comentei anteriormente contigo, sob 3 ângulos. Jogando futebol, e eu acho que esse jogando futebol foi talvez o principal elo das amizades que eu tenho hoje. Talvez 90% das pessoas que eu conheço e dos amigos que eu tenho é graças ao esporte, graças ao futebol. Isso é gratificante, né, Coquinho? Chega num lugar, o pessoal lembra ainda. Às vezes acontece até de uma pessoa te cumprimentar. Tu não lembra mais dela, tu né? não lembra, mas são pessoas que te acompanhavam no futebol, né? Na questão de organização eu trabalhei e gosto muito dessa parte também. Eu trabalhei quando em 1998 o Elimar Rex assumiu a Aslivata, né?
eu tive uma participação importante, porque a gente foi, o Elimar, na condição de presidente, foi quem trouxe a Sertel para a Aslivata como patrocinador e que se mantém até hoje, né? Nós informatizamos a Aslivata, a gente deu uma cara nova para a Aslivata e de lá para cá a Aslivata é essa entidade aí. Posteriormente eu fui para o SET também, para ajudar a organizar nas competições internas lá. E em 2002, quando eu pretendia já largar, eu ajudei a organizar o Campeonato Municipal de Lajeado, que foi uma competição única até hoje, e eu espero que isso retorne, porque a gente tentou fazer uma competição valorizando aqueles mais experientes, os veteranos, né, os mais novos, o sub-15, que eram jogos pela parte da manhã, e à tarde o aspirante e também o primeiro quadro. Até hoje eu lamento que não teve uma cobertura maior para essa, principalmente da meninada, até do sub-15, né? Acho que foi uma ideia genial jogar os meninos e os veteranos na parte da manhã, levando a família para o campo. Exato. Desde amanhã e não chegando só na hora do jogo. A ideia era exatamente essa, né? Que a gente conseguisse fazer com que as famílias, né, a esposa, o pai, a mãe, a tia, pela manhã prestigiassem, né, os seus familiares, o almoço na sociedade, que aí criava uma maneira de fazer com que o clube também tivesse uma fonte de receita, e à tarde a competição oficial. Uma coisa mais participativa da família dentro da sua comunidade, principalmente, né, a local, vamos dizer, né? Exatamente. Mas, quem sabe amanhã ou depois o pessoal, né, repensa isso aí e tenta de novo, né? Porque o entendimento, Adalto, é de que talvez para muitas comunidades esse seja a principal maneira de lazer no final de semana, né? Então, que a gente possa levar isso adiante. Hoje tu está na política. Eu trabalho como assessor da presidência na Câmara de Vereadores e durante um bom período eu tive, né, o prazer de ter trabalhado com o deputado Júlio Redecker e quero dar também continuidade aí na vida política. Coquinho, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E parabéns, tem uma história bonita no esporte amador de Lajeado, da região, porque quando fala em Lajeado, está falando na região, campeonatos regionais, especialmente as Aslivata, né, que é uma entidade super conhecida e super valorizada hoje, que organiza esse campeonato regional. Muito obrigado, Coquinho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, parabéns aí pelo excelente programa, o Memória do Esporte. Sucesso na política para ti. Obrigado. Já que agora, hoje é o teu foco, né? Tenha sucesso. Nós estamos chegando ao final do nosso Memória do Esporte de hoje, contando essa história bonita do Vitor Hugo Gerhard, o nosso Coquinho. Você que está aí, obrigado pela audiência. O Coquinho fica na nossa Memória do Esporte. Bom, pessoal, o Encontro com o Esporte termina por aqui. Amanhã estaremos de volta com tudo o que está acontecendo no meio esportivo local, regional e no estado. Até lá! Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior.
realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado.